Boa tarde, Regiane. Uma saudação especial a você e a toda a audiência que nos acompanha nesta sexta-feira, dia 16, aqui no Jornal do Oeste, segunda edição. Pois é, Regiane, em tempos e levando em conta o precedente, não é, que está complicado, nós traçarmos um paralelo entre Lula e Nicolás Maduro, vem esse artigo de opinião, né, publicado na Bloomberg, onde o colunista ali, o Spinello, faz justamente essa ligação direta entre Lula e Maduro. Ele diz que, por exemplo, né, para sustentar a tese dele, que em maio de 2023, Lula estendeu um tapete vermelho a Nicolás Maduro. Justamente essa ocasião aí que a nossa direção coloca gentilmente as imagens na tela. É esse evento que ele se refere, não é esse tapete vermelho figurado, mas essa recepção calorosa em Brasília. Repare, Geisiane, a comunidade internacional, as pessoas que acompanham a política internacional não esqueceram isso. Em momentos históricos como esse que a gente está vivendo na Venezuela, isso cobra a sua conta. Ele também, Geisiane, coloca sim o Brasil como um perdedor nessa reconfiguração na América Latina, mas mais que isso, ele coloca o Brasil ao lado de Cuba. Isso mesmo, algo que a gente vem também trazendo aqui à nossa audiência, não é? Esse interesse de Cuba, Colômbia e Brasil, não é? Esse eixo junto com o México ali, de justamente manter o regime venezuelano no poder. Ele vai além, ele diz que nós podemos questionar alguns métodos do presidente Trump utilizados ali, a captura de Nicolás Maduro, etc., mas que é muito provável que muitos em Brasília estejam torcendo para que Trump fracasse aí nessa tentativa de levar a democracia de volta à Venezuela e normalizar, digamos assim, a situação na Venezuela. Então, Geisiane, como eu ia afirmando aqui, colocando, né, em tempos que a gente até não sabe até que ponto pode fazer essa conexão entre Lula e Nicolás Maduro, precisa vir uma mídia internacional, na Bloomberg, um portal de notícias especializado, principalmente no mercado financeiro, mas que faz a cobertura, né, de geopolítica, principalmente no Reino Unido, quanto nos Estados Unidos, e expõe essa situação toda, essa proximidade entre Nicolás Maduro e Lula. Ele poderia ter ido mais um pouco além e trazendo um paralelo também, por que não, com o Foro de São Paulo. Afinal de contas, é disso que se trata, né? Esse eixo aí, Caracas, Brasília. Falando no eixo Caracas-Brasília, o Joesley Batista, a gente comentou, tem viajado bastante lá para Caracas e Washington, enfim, o governo diz que ele não está ali, né, tratando de assuntos do Brasil, mas que realmente levanta um questionamento por parte da população brasileira, e isso levanta. Então, esse artigo ele é muito importante porque ele mostra para o restante do mundo aquilo que nós no Brasil já sabemos, mas ele mostra para o restante do mundo essa conexão, esse tapete vermelho. Eu gostei muito desse termo que ele utilizou, né, para demonstrar como Lula é tão próximo de Nicolás Maduro, em um momento em que o mundo aguarda se Nicolás Maduro fará ou não uma delação premiada, e a gente vai ver talvez o Lula recolhendo o tapete vermelho, mas não vai dar tempo, viu, Geisiane? Kleber, não é a primeira vez que o Brasil se isola, né? Ano passado, antes daquela sanção de julho, quando o Trump fez com aquela tabela, né, que ele anunciou ali todos os países que estavam sendo taxados, o Brasil já estava ali, alguns outros países do BRICS começaram a fazer negociações com os Estados Unidos e o Brasil escolheu se isolar. O Brasil não foi negociar com os Estados Unidos, então não seria novidade, mas esse isolamento realmente dentro da própria tirania, nós ainda não conseguimos nos aliar ao que há de pior. Trago aqui agora a nossa tela, Ivan Kleber, os nossos analistas do dia. Serrão, estamos com o nosso querido correspondente internacional. Ivan Kleber, sua pergunta. Ivan Kleber, a expressão usada pela publicação, pela Bloomberg, pesadíssima, big loser. Em inglês isso tem um sentido assim de perdedor vergonhoso, né? É um sentido pesado. Então, como é que fica hoje? É importante a gente comentar, tratar dessa questão do acordo entre Mercosul e União Europeia. De que forma que o Brasil vai ser o big loser nesse acordo? Porque estão alegando que vai ser muito bom para a agricultura, mas para as outras áreas, tecnologia e outras, o Brasil vai entrar pelo cano, né?
Pois é, Serrão, sempre uma alegria estar aqui com você. Uma saudação, um ótimo final de semana para você. Então, realmente, esse termo Big Loser aí, ele escancara, né, aquilo que o autor do artigo quis dizer como o grande derrotado mesmo, né? Mas a expressão Big Loser vai além disso, né? Contudo, o Serrão, a gente tem que levar em consideração, a Geisiane falou a questão do BRICS. No artigo, ele fala que o Brasil poderia ter trilhado caminhos diferentes nos últimos anos, mas focou justamente em uma iniciativa inócua, que foi o BRICS. Isso foi citado neste artigo. E sobre a questão do Mercosul e do Brasil, Serrão, como você bem disse, o agronegócio, muito provavelmente, ele pode se beneficiar no médio e longo prazo. Eu digo provavelmente, e não digo com certeza, porque agora a Comissão Europeia, para tranquilizar os ânimos dos agricultores europeus, vai despejar muito dinheiro ali em subsídio também, justamente para competir com o agronegócio brasileiro. E nós sabemos dos problemas internos do Brasil, principalmente de logística, infraestrutura. Então, em um primeiro momento, nós podemos imaginar, o Brasil produz tanto que vai se beneficiar com o acordo do Mercosul, mas será que no médio e longo prazo a gente consegue sustentar isso? Ainda mais com a União Europeia, como eu disse, injetando caminhões de dinheiro ali, fora os demais setores. Então, Serrão, eu percebi, acompanhando os dois lados, né, tanto o lado brasileiro, lado da América do Sul, como o lado europeu, que aqui na Europa, esse acordo ele foi muito mais debatido, ele foi muito mais explicado, digamos assim, para a população. No Brasil, eu sinceramente não vi um debate tão profundo assim, que era de interesse da sociedade brasileira. Pelo sim, pelo não, o acordo será assinado, né? Muito provavelmente no Paraguai. Aqui a gente tem uma situação que provavelmente a gente trata ainda nessa edição, ou eventualmente nos próximos dias aqui na Oeste, do Lula não ir até o Paraguai, e que é um gesto, na minha opinião, no mínimo deselegante, né, já que o acordo será assinado lá, ele demonstrando aí esse afastamento em relação ao Paraguai e à Argentina. Primeiro convidou a Ursula von der Leyen, que também errou, ela deveria ter ido direto ao Paraguai, quer dizer, nasce tudo errado, e diplomaticamente falando, é o que eu venho dizendo há alguns meses, o Brasil não é que ele está isolado no mundo, isso já está desde 2023, 2024, ele está ficando isolado dentro do próprio bloco, dentro do Mercosul. Tá aí a Ursula von der Leyen, talvez o laque pro cabelo dela agora fique um pouco mais barato com esse acordo, vamos ver, né? Geisiane, eu devolvo para você. Geisiane, você usa laque? Nós não usamos, eu não uso laque, mas as meninas aqui da UF você vai concordar comigo, haja laque ali naquele cabelo, né? Entre ela e a Hillary Clinton ali, precisa uma fábrica, viu? É verdade, você tem razão, Ivan Kleber, boa. Doutora Kátia, estamos com o Ivan Kleber, sua pergunta. Boa tarde, Ivan. Uma pequena provocação. Nós vimos anteontem o Donald Trump se referir à ditadora de esquerda chavista, Delcy Rodrigues, né, como uma pessoa extraordinária que tem trabalhado muito bem com a América. Vimos meses atrás Donald Trump se referir a Lula como um cara legal. E vimos o mesmo Trump retirar as sanções Magnitsky contra o violador de direitos humanos Alexandre de Moraes. E aí vai a minha pergunta. Você acha que todos esses fatos podem passar ao mundo a impressão de que os Estados Unidos, sob o comando de Trump, eles toleram esses autocratas, esses tiranetes latino-americanos, desde que negociem bem com os Estados Unidos? Seria essa uma nova interpretação da tal doutrina Donroe, pragmatismo acima de tudo, né? Pragmatismo em primeiríssimo lugar, e os direitos humanos dos latino-americanos ficariam em segundo plano? Seria isso, Ivan? Olá, doutora Kátia, sempre uma alegria tê-la aqui conosco. Então, o mundo está observando os passos do presidente Trump com muita atenção, porque ele está muito volátil, digamos assim, nos últimos meses, né? Principalmente de setembro, outubro para cá, ele realmente tomou algumas atitudes ali que iam um pouco na contramão daquilo que ele mesmo havia declarado, né? A gente citou várias vezes aqui as cartas, né, que ele publicou em julho, falando do presidente Bolsonaro, depois não citou mais o presidente Bolsonaro. Então, a reação da comunidade internacional nesse momento é muito no sentido de reagir qual Trump nós teremos hoje, né? Para quem lembra da novela, se é a Ruth ou a Rutinha, a Ruth ou a Raquel, né? A gente tem as duas versões ali
do Trump, né? Ele está muito imprevisível. E isso vale para os dois lados, tanto que o lado brasileiro não tem muito o que comemorar. A gente teve a notícia essa semana, né, do cancelamento de emissão de vistos, e o Brasil ficou ali junto com Somália, com Cuba, com esses países. Então a química toda ela foi até a página 2, mas quando foi de interesse público dos Estados Unidos, o Brasil ficou junto com Cuba mais uma vez, né? Então, agora tem a questão da Groenlândia, que está sendo bastante debatida, o Irã, enfim, é um Trump que a gente precisa, eu até aconselho a audiência, sempre aguardar pela manhã e ver qual Trump que acordou para a gente ver quais são as decisões. Vamos analisar e debater as ações dele, nem tanto as declarações, mas as ações. E o Trump que retirou a Magnitsky é o mesmo Trump que ordenou a captura de Nicolás Maduro, que agora conversa com a vice de Nicolás Maduro e ontem recebeu a líder da oposição, tudo isso no mesmo mês, né? Então, realmente é um Trump muito imprevisível, mas eu repito, é imprevisível para os dois lados do espectro político. E uma coisa que nós podemos prever aqui é que ele sempre age nos interesses dos Estados Unidos, afinal de contas ele foi eleito presidente daquela nação. Geisiane, eu devolvo para você. Muito obrigada, Ivan Kleber, pelas suas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até a próxima. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.